E mais uma semana de muita coisa, gente, semanas seguidas, né, uma coisa atrás da outra. Essa vem com muito evento importante, porque nós já vamos iniciar a semana com aquela quadratura entre Júpiter e Saturno. Vamos ter uma quadratura entre Sol e Saturno, vamos ter Sol ingressando em Câncer e Marte ingressando em Virgem. E além disso, muitos aspectos, e um dia inteiro sem aspecto nenhum. Então já deu para perceber que a semana vem com tudo. Então me acompanhe aqui até o final para você não perder nada. Se você está aqui pela primeira vez e não conhece o canal, eu sou Ana Rodrigues, o canal é Astrologia Clássica. E nesse canal nós tratamos sempre de astrologia tradicional, tanto em termos de técnicas como visão geral de clima, aspectos, ingressos e tudo mais. É um canal de astrologia tradicional. Se você gosta dessa abordagem, eu te convido a ser um membro do canal. Temos 2 níveis na seção de membros e ali eu abordo mais técnicas mesmo, técnicas tradicionais, que pegam desde o período helenístico até o período renascentista, e é interessantíssimo porque eu trago ali algumas técnicas que não são muito populares, por exemplo, mas que eram muito usadas no passado e que são bastante reveladoras, como por exemplo, as questões das 3 luas, que fazem parte aí do contexto da astrologia natal e que eu estou abordando agora na sessão aberta, mas na sessão de membros já tem um tempão e eu fiz um vídeo bem legal explicando sobre essas constituições. E não perca, porque amanhã, domingo, dia 15, já tenho programado aqui a postagem sobre o vídeo da lua do terceiro dia, que vai ficar no canal aberto, tá? Né, se você quiser aprofundar um pouco mais, seja um membro do canal. Ali já tem mais 100 vídeos, que onde você pode navegar, são vídeos exclusivos para os membros. E você pode navegar ali e aprender a aprofundar técnicas. Mas se você prefere uma formação em astrologia tradicional, aí eu tenho cursos lá na plataforma EAD, é aprenderastrologia.com.br. E aí são cursos mesmo, né, que tem planos de aula em sequência. Porque na seção de membros os temas são variados e sobre os vários ramos da astrologia, natal, eletiva, horária, mundial. Então, a gente fala um pouco mais de Natal, né, que é mais popular, mas tem vídeos sobre os vários ramos também, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos falar dessa semana? Então, a semana vai do dia 15 ao dia 21 de junho e já vem com tudo. Então, não vamos perder, vou abrir aqui o mapa para a gente acompanhar. Nós iniciamos a semana com a Lua transitando no signo de Aquário. Quem me acompanha nas reflexões diárias aqui no canal, viu que na sexta-feira, dia 13, eu falei, né, dessa configuração que da Lua ingressando em Aquário no sábado, dia 14. E ela ingressou em Aquário, chegando a esse aspecto de 60 graus com Saturno, no próprio sábado, dia 14. E ela ingressou em Aquário, já estreitando esse aspecto de 60 graus aqui com Saturno, que foi bem ali na manhã do sábado, e depois já foi aumentando a influência da quadratura com Vênus. Essa quadratura vai ser perfeita, vai ser o primeiro aspecto da semana, vai ser no domingo, 15 de junho, meia-noite e 57. Então, nós vamos sentir a quadratura mesmo no sábado, né? No sábado, dia 14, tá? E especialmente já a partir das 10 e pouquinho ali, quando a Lua passa pelo sextil com o Saturno, a gente já começa a sentir a influência, que foi o que eu recomendei para vocês, não exagerarem muito nas questões do campo afetivo, do campo estético, do campo financeiro também. E é uma configuração um pouco insatisfeita. Ela é muito rígida, porque é uma quadratura de signos fixos. Até que para a Lua não é tão ruim, mas não tem nada de flexibilidade, tá? Mas enfim, a gente sente no dia 14. No dia 15, como acontece meia-noite e 57, gradualmente ela vai diminuindo a influência. E nós vamos sentindo um pouquinho depois ainda a influência da quadratura, porque o próximo aspecto da Lua vai ser uma oposição a Marte, mas olha, nem aparece aqui ainda. Até que a gente tenha a Lua chegando a esse ponto aqui dos raios de Marte, demora um pouco, porque esse momento vai ser perfeito só na segunda tarde. Então, nós vamos sentir ainda um pouco da influência da quadratura até amanhã, mais ou menos, do domingo ainda, um pouquinho, né? Então, você acorda no domingo já com atenção aí, cautela para gastos, por exemplo, né? Tem um pouquinho de insatisfação. Agora, gente, o que acontece no domingo é que nós vamos ter aquele momento perfeito da quadratura entre Júpiter e Saturno. E aí, gente, essa quadratura ela vem aumentando a influência já há alguns dias. Na verdade, desde que o Júpiter ingressou em Câncer na semana passada. Assim que o Saturno ingressou em Áries no dia 25 de maio, ele já começou a lançar os raios aqui nesse pedacinho de Câncer. Então, quando Júpiter atravessou a fronteira aqui de Gêmeos para Câncer, ele se entrelaçou com essa influência
da quadratura que já estava ativa aqui, né, já entrou ali. E aí o que a gente tem, gente, aqui é o ápice do momento. E essas quadraturas que envolvem esses planetas mais lentos têm relação com coisas maiores. Tem sim repercussão no nível individual? Sim, para cada pessoa de um jeito, né, porque cada um está num momento. Mas no contexto coletivo pega um pouco mais, porque o Júpiter e o Saturno são aqueles que marcam os ciclos do mundo, né, pensando na astrologia mundial. Tanto que a gente trabalha com aquelas conjunções de Júpiter e Saturno, a cada 19 anos e pouquinho, para entender o movimento cultural, político e tudo mais. Toda vez que eles estão em contato por aspecto, nós vamos ter eventos no mundo coletivo. E já estamos, né, percebendo, porque essa semana que passou, a gente teve um acidente aéreo e foi um acidente que só uma pessoa sobreviveu. E foi o que eu falei para vocês lá nos vídeos que eu fiz sobre o Júpiter em Câncer, que a quadratura, mesmo com Júpiter estando mais forte do que Saturno, não elimina o problema. Mas, assim, no caso, por exemplo, desse acidente aéreo, quase um milagre, só uma pessoa sobreviveu, uma coisa bem comum. É muito uma relação de Júpiter exaltado, mas o acidente aconteceu, né? É a própria quadratura. Tivemos também um ataque de Israel ao Irã, e eu disse para vocês no vídeo do Saturno em Áries que essa região ali onde fica a Palestina, Israel, é uma região que tinha uma tendência a intensificar conflitos novamente, então vai voltar ali, né, nesse momento, essa quadratura, esse aumento da quadratura que a gente pegou nos últimos dias já vem intensificando essa tendência. E depois vários outros assuntos, as questões de imigração nos Estados Unidos, né, aquelas manifestações, também julgamento de STF que a gente tem aqui no Brasil, todos os temas de Júpiter. Então, esse clima que vem para o ponto máximo no domingo, ele fica bem marcante. Então, o domingo é o ponto ápice. E daí, depois, nos dias seguintes, começa a diminuir. Mas como eles se movimentam lentamente, e aqui, olha, a gente já vê o Saturno abaixo da velocidade dele. Ele já está começando a diminuir a velocidade porque ele vira a direção para o movimento retrógrado no comecinho de julho. Então, vai demorar bastante ainda para dissolver totalmente essa influência da quadratura. Então, a gente tem ainda mais alguns dias. E olha, o Júpiter já não está visível no céu, porque mesmo que o Sol esteja aqui em Gêmeos, é um outro signo, astronomicamente ele já está ocultando o Sol, né? Porque a divisão do céu é uma divisão fictícia nos signos, né? Mas quando você observa a olho nu, você já não vê Júpiter no céu, porque o Sol já está ofuscando. Júpiter aqui ele já está combusto. E como o Sol vai ingressar aqui também, né, em Câncer nessa semana, Júpiter não está benéfico. Então, a gente tem uma semana um pouco desprotegida, né, que foi o que eu tinha falado para vocês lá no vídeo sobre o Júpiter em Câncer, o primeiro vídeo que eu fiz. Se você não assistiu, pega aqui em cima no card. Porque esse início do trânsito de Júpiter em Câncer, mesmo ele estando exaltado, ele está com dois prejuízos, a quadratura com Saturno e a combustão, que assim, tiram bastante desse brilho dele da exaltação. E a gente vai ter aquele período melhor entre setembro e outubro, em que Júpiter em Câncer fica benéfico mesmo, né? Mas até lá ainda não está muito, não. E, enfim, a gente está sentindo isso já, né? Vendo isso acontecer. Agora, quando a gente pensa no sentido eletivo, do domingo, no sentido de clima, tem dois aspectos difíceis. Primeiro, da Lua, quadratura Vênus, e depois do Júpiter, quadratura Saturno. E também o que vem depois da Lua, quadratura Vênus, é a Lua, oposição Marte. Então, não tem clima legal, né? Por isso, o domingo não é um dia para você ousar muito, para você dar início para grandes negócios, grandes empreitadas, grandes mudanças. Não é um dia, tá? Talvez o clima não fique assim difícil na relação diária e tal, até porque da quadratura entre Lua e Vênus, como Vênus está em Touro, já está no domicílio, mas ali também é exaltação da Lua, né? A gente não tem um clima de tensão pelo fato da Lua estar seguindo para esse ponto. Mas não se anima, tá, gente? Principalmente quando for chegando à noite, porque aí a Lua já está bem mais próxima da oposição com Marte, que é o que vai acontecer exatamente
que é o que vai acontecer exatamente na segunda-feira, dia 16 de junho, às 14h30. Olha, é o momento em que a Lua chega exatamente à oposição. E daí é ruim, porque é uma distância muito grande entre um aspecto da Lua e o outro, e aí a gente vai sentindo esse tempo longo, esse período longo, como o aumento da influência da oposição. Bom, todas as oposições entre Lua e Marte tendem a aumentar um pouquinho mais da agressividade. E como Marte está aqui bem no finalzinho do signo de Leão, ele está no próprio termo e na própria face. Ele está bem quente, bem seco, bem ríspido, né? Bem agressivo. E a gente pode ter aí, então, momentos um pouco adversos em sentido de clima. Então, vamos iniciar a segunda, pegar a manhã toda da segunda até o meio da tarde da segunda, ruim, tá? Continua não sendo legal para início de atividades e até para rotina mesmo, como Marte tem a tônica, o tema da produtividade, pode ser um pouco difícil, né? A gente tem um clima ríspido, bem seco. Pode ser difícil tanto no trato geral com as pessoas, como para emprego, né? Para realização prática das coisas. É um clima um pouco tenso, né? A gente tem a Lua aqui em Aquário, que está só aqui ó, na própria face, pelo menos não tá peregrina, mas tá fraquinha, e Marte em Leão nervosão, então é um clima um pouco ríspido, tenso, né, ele é agressivo, para clima de conflito não é nada bom, porque Marte é uma representação de explosões, de fogo, de tiro, arma de fogo, essas coisas, né, e ele tá muito quente aqui, imagina só, ele tem a mesma natureza do Sol, que é quente e seco, e ainda tá no próprio termo e na própria face. Então vamos ficar cautelosos aqui. O momento perfeito é às 14h30. Depois, a gente vai ter a Lua ficando fora de curso um pouquinho, e ela vai ingressar no signo de Peixes às 15h08. Então, uma hora, menos de uma hora, a Lua vai ficar fora de curso. Cautela para os inícios nesse momento. Agora, quando ela ingressar em Peixes, vai mudar o clima, muda, gente, completamente. Primeiro porque, assim, a Lua ingressa em Peixes e não tem um clima muito vívido, assim, muito energético, porque Peixes é um signo da água, né? Então ele tem umidade, tem frieza, ele é mais, sim, é mais fechado. É mais emocional também, o signo mutável, ele tende a ser um pouco instável, mas olha que legal, a Lua ingressa em Peixes já num trígono com Júpiter em Câncer. E aqui, pelo menos melhora um pouco, mesmo que Júpiter esteja ofuscado, pelo brilho do sol, né, e está se afastando ainda, está bem próximo ainda da quadratura, ele está em 1,33 e o Saturno em 1,21, está no mesmo grau ainda, por isso que eu falei para vocês, demora um pouquinho para dissolver ainda a influência da quadratura. Mas, o clima ele já fica um pouco mais adaptável, e eu penso que até, assim, mais confiante, mas não tem uma vibração. Porque aí a Lua vai chegar então ao trígono com Júpiter às 18h em ponto, no horário de Brasília na segunda-feira, no dia 16. E, bom, ele fecha um pouco mais, mas aumenta a esperança. Ela tem um pouco de fertilidade também, mesmo que o Júpiter acabou ficando ofuscado aqui, mas ele vai acrescentar um pouquinho. Então, se você lida com atividades criativas, pode sentir um pouco mais de facilidade. Atividades do campo do relaxamento, meditação, interpretação geral, tá? Pode ser interpretação de oráculos e tal, outras atividades também. É bom para essa tônica, assim, mais calma, né, ele acrescenta um pouco do clima mais pacificador e acolhedor também, né, um Júpiter em Câncer aqui, como o Júpiter está no domicílio da Lua, a Lua se sai muito, muitíssimo bem aqui, né. E então, acabou que o clima assim, acaba que o clima fica bem legal ali, então, desde o meio da tarde da segunda até a noite. Depois a Lua vai seguir ainda, ela vai ter outro aspecto interessante, ó, vai ser esse aspecto aqui. Então ela começa a se afastar gradualmente do trígono e começa a se aplicar ao sextil aqui com Vênus. Mas isso vai ser só na terça-feira, dia 17, e antes de acontecer o sextil entre Lua e Vênus, quando for 5h35 da madrugada, a gente tem Marte, olha, ingressando no signo de Virgem. Bom, aí Marte sai daquele clima explosivo, em Leão, nervosão. Marte, ele tem uma participação aqui na triplicidade da Terra. E aí ele cai para um campo mais simples, mais produtivo, mais qualitativo, então já não tem muito uma pegada da briga, né, não tem aquela pegada explosiva, irritada, não tem muito, ele já vai para um campo mais comum, que é o signo de Virgem, o signo da Terra. E aqui a secura de Marte fica um pouco mais presente, mas diminui um pouco esse calor e essa energia toda, porque aqui é um signo frio.
Então a gente vai pegar um pouco mais do Marte em Virgem como alguma coisa mais qualitativa, mais pausada, mais equilibrada. Também como o Virgem é um signo mutável, quando o Marte ingressa aqui, a gente tem um pouco mais de versatilidade no clima geral e vamos sentir bem. Isso vai ser bem interessante sentir essa influência de Marte em Virgem durante esse período. E olha, ele já ingressa em Virgem e também insistiu aqui a Júpiter, e por isso vamos sentir a melhora muito qualitativa gradualmente. Bom, vamos saindo do campo mais explosivo, o mais difícil já está passando aqui. Depois que Marte ingressa no signo de Virgem, nós vamos ter o sextil entre Lua e Vênus. Um sextil com recepção mútua por exaltação. Tanto é romântico, lembra que eu falei para vocês quando Vênus ingressou em Touro, que toda vez que ela chegasse a aspecto com a Lua em Peixes, aumentaria um pouco do campo mais sensível e romântico. Esse é o momento desses. O momento perfeito é terça, 17 de junho, 12h01, mas como o último aspecto da Lua foi na segunda às 18, o trígono com Júpiter, a gente vai sentindo já desde a noite da segunda essa facilidade. E a Lua passa de aspecto com um benéfico, grande Júpiter, para um aspecto com um pequeno benéfico. Então, essa virada de segunda para terça, ela tende a ser bastante interessante, no sentido de prosperidade, de confiança, de sorte, de proteção, de coisas boas. E a terça acaba sendo um dia bom ainda, porque mesmo depois que a Lua passa pelo sextil com Vênus, ela tem ainda um outro aspecto bom. Mas guarda esse momento da virada desde a noite da segunda para terça, porque tem um perfil próspero, tem um perfil que facilita tanto as questões da prosperidade, pensando em fatores financeiros mesmo, tanto investimentos, resgates, como aquisições, né? Investir o seu dinheiro na compra de alguma coisa e muito bom também para o campo criativo, campo romântico, campo artístico, bem interessante. Aqui sim fica bom para estética, beleza, artes, esses assuntos de maneira geral vão ficar muito bem. Depois que a Lua passa pelo sextil, com Vênus ela chega a um trígono a Mercúrio, exatamente essa configuração. E aqui a gente tem uma facilidade da análise, né? Porque o perfil é um trígono de água, é bem yin, ele é muito interessante se você precisar observar pequenos assuntos, fazer pesquisas minuciosas, mas pode ser também muito, muito interessante para cuidar de detalhes das atividades que você estiver realizando, melhorar o plano da qualidade. É realmente para isso que funciona. O Mercúrio em Câncer não tem uma questão muito eloquente, ele não é muito fácil para comunicação, porque ele está num signo mudo, né? Um caranguejo não emite som. E também peixes, né, em os peixes também. E esse trígono ele facilita mais a utilização dos temas no plano mais interno, então é o processo criativo, é a análise qualitativa, é o perfil da observação, é mais nesse sentido. E mais pensando no fator criativo, incorporando para essas atividades que são mais não muito da eloquência. Atividades analíticas, de maneira geral, podem ser muito bem aproveitadas. Estudos também, pesquisas, mas nesse sentido. Para as atividades comerciais, que são os temas de Mercúrio, pode até ser interessante, mas não aquele dia assim para as compras muito soltas, assim. Pode ser alguma compra muito específica, algum plano aí de compra que você esteja pretendendo realizar. E o momento perfeito do trígono é às 21h09, então a terça-feira acaba sendo mesmo o melhor dia da semana, né? Na verdade, entre do meio da tarde da segunda e a terça são os melhores momentos da semana. Depois que a Lua passa pelo trígono com Mercúrio, ela vai chegar ao momento da quadratura com o Sol, para fechar o ciclo lunar e iniciar aqui a fase minguante. Isso vai acontecer então com o Sol em Gêmeos e a Lua em Peixes. E aqui já muda um pouco o clima, porque ele vai ficar meio bagunçado. As quadraturas de imutáveis, elas são mais instáveis, mais sujeitas à imprevisibilidade. E agora, por exemplo, o Sol não está mais peregrino, ele está aqui num ponto da própria face. E a Lua também é importante para a triplicidade da água. E só que é uma quadratura, e é um momento ruim do ciclo lunar, né? É quando a Lua está ficando invisível no céu, está perdendo visibilidade. E por isso, para inícios, eu já não recomendo. O momento perfeito da quadratura é na quarta-feira, 16h19. Então, nós tivemos o trígono 21h09 da terça-feira. Desde lá até quarta, acaba não sendo tão legal para início de atividades. E muito porque a influência é bagunçada, ela é meio desorientada, ela é bastante sujeita a imprevisibilidades.
e mudança de interesses, mudança de foco, perda de objetividade. O clima também fica ruim para atividades cotidianas, então é sujeito às imprevisibilidades, perda de foco, falta de direção mesmo, né? Às vezes se deixa levar muito pelas coisas do entorno e perde retidão. E como o sol tem essa indicação do sucesso e autorrealização, acaba sendo ruim para a realização nesse dia aqui na quarta-feira. Então a gente vai pegar a quarta de madrugada, amanhã e praticamente à tarde, né, porque o momento perfeito é às 16h19. Aí a lua vai ficar um pouco fora de curso e ingressa em Áries às 20h08 da quarta-feira. Bom, quando a lua ingressa em Áries, ela não tem poder, ela ingressa aqui peregrina. E ela ingressa aqui, olha, muito pertinho de Saturno. Só que aí ela vai pegar algumas sequências mais desafiadoras, que primeiro é essa configuração da lua estar peregrina aqui em Áries, né? Não tem poder. E quando a lua ingressa em Áries, a gente tem uma pressa no clima geral, ele fica inquieto, né? Porque essa condição do calor de Áries não concilia muito com a condição da lua, com a natureza da lua. E ainda mais quando ela não tem domínio nenhum, essa coisa agitada, ansiosa, um pouco impaciente fica mais presente. Mas é ruim porque ela já vai chegar à conjunção com Saturno 22h38. Ela ingressa em Áries às 28 e 22h38 chega ao mesmo grau. E olha, como o Saturno ele tá bem ríspido aqui, seco na queda, né? Ele ainda não se afastou tanto, assim, Júpiter não se afastou tanto ainda da quadratura. Esse momento ele tem um clima um pouco ríspido, sujeito a algumas tensões. Acaba não sendo interessante para início de nenhuma atividade, tá? Às vezes a rispidez, por exemplo, imagina fechar um negócio comercial. A rispidez, a falta de flexibilidade, aquela coisa mais impositiva do eu tenho que fazer, não é agradável aqui. Aqui tem um clima tenso, então eu não recomendo para nada muito importante, nem mudanças, nem novos negócios, nada, tá? Tenha cautela com essa configuração. E também porque a Lua passa pela conjunção com Saturno e chega à quadratura a Júpiter. E por isso a sequência de aspectos da Lua, de condições da Lua, não é favorável assim que ela ingressa no signo de Áries. E isso vai fazendo com que o clima se mantenha desafiador. Até porque acontece tudo muito junto. Como o Saturno ainda não está muito distante da quadratura com Júpiter, a Lua chega rápida, ela se movimenta muito rápido. Ela chega rápido à conjunção com Saturno e já se aplicando a quadratura a Júpiter. Agora, a quadratura, ela com Júpiter não é um clima ríspido, tá? Assim, a gente vai sentindo a diminuição um pouco da rispidez, mas por quê? O Júpiter está num ponto onde a Lua tem domicílio. Ameniza um pouco essa rispidez geral, essa agressividade geral, essa impaciência. Porém, assim, para os assuntos do campo jurídico, para a questão de confiança, otimismo, pacificação e um sentido de abundância, já tem distúrbio, porque mesmo que a Lua se beneficie da posição de Júpiter, é uma quadratura e Júpiter também está aqui muito oculto pelo Sol, muito. E por isso a gente não tem um auxílio de proteção de Júpiter e vai continuar com um clima meio estranho. Então eu recomendo na quarta noite, você não usar muito, tá? Porque, na verdade, a quarta toda ficou ruim, porque o primeiro aspecto da Lua, que é às 16h19, é a quadratura com o Sol, enquanto ela ainda estiver no signo de Peixes. Aí ela fica fora de curso, ingressa em Áries, chega à conjunção com Saturno, chega à quadratura com Júpiter. Então a gente fecha a quarta-feira com um clima bem tenso. A quadratura vai ser perfeita às 23h45. Quarta-feira, olha, a gente tem muitos dias desafiadores essa semana, né? O domingo, a segunda, o domingo, a segunda, só assim, da metade da segunda para terça fica muito legal, mas depois fecha de novo. E aí, depois que a Lua passa pela quadratura Júpiter, ela não tem novos aspectos. E o que vai acontecer é que ela vai começar a lançar os raios aqui, olha, nesse ponto de Câncer onde o Mercúrio está. E só que isso, esse momento perfeito da quadratura entre Lua e Mercúrio, será só na sexta-feira. Na quinta, nós não temos novos aspectos da Lua, é um dia vazio. Só que a Lua não vai ficar fora de curso, porque ela vai começar a se aproximar
ainda da quadratura com Mercúrio, enquanto ela estiver aqui no signo de Áries. E nós vamos ter ainda outro aspecto, depois a Lua vai chegar a sextil com o Sol, então ela não está fora de curso. O que acontece é que ela vem da quadratura com Júpiter e demora ainda para chegar aqui. Olha só, nós temos o momento da quadratura quando a Lua estiver em 20 graus e 47. Ela passou pela quadratura com Júpiter quando estava em 2 graus do signo de Áries. Então, são muitos graus que ela vai percorrer ainda. Então, a gente vai ter um período que a Lua fica um pouquinho vaga, daí ela começa a lançar os raios aqui nesse pedacinho aqui de Câncer, que é onde o Mercúrio está. E a quinta-feira eu recomendo mais ter cautela, porque como nós não temos aspectos perfeitos durante a manhã, vai ficar um pouco vaga e sentindo ainda a influência da quadratura com Júpiter, e depois ela começa a se aproximar da quadratura com Mercúrio. Agora, uma quadratura de Lua com Mercúrio não é um indício de nada muito grande, porque são os dois astros que se movimentam mais rápido e tem relação com as coisas do dia a dia. Só que vai ficar uma coisa assim chata. A Lua em Áries não tem poder, ela tá um pouco impaciente ali, né? Meio irritada, tal. E o Mercúrio em Câncer também não tem poder aqui nesse grau. Então a gente tem um clima um pouco insatisfeito com as coisas do dia a dia, sujeito a pequenos problemas com as coisas de sinais, de redes, procedimentos cotidianos, trânsito, comércio, o trâmite geral das coisas ele fica bem enrolado. Não é muito interessante. O Mercúrio ele dá uma mãozinha para a Lua, ele está aqui no domicílio da Lua, mas olha, eu não recomendo muito você iniciar atividades que tenham essa necessidade de muita análise, porque é uma quadratura, então você vai ficar satisfeito com o resultado, vai acabar encontrando problemas, e também acaba não sendo um dia, assim, excelente para grandes coisas. E pode ser um dia chato, mas às vezes, assim, chato com coisinhas pequenininhas, não e também não muito bom para conversa, né, também não é muito interessante, para apresentações, coisas desse tipo. Bom, depois melhora um pouquinho o clima, porque a Lua vai chegar num aspecto de 60 graus ao Sol. E olha, o Sol está aqui bem no finalzinho, olha, mas bem no finalzinho mesmo, olha, 29,57 de Gêmeos, e como ele tá no a Lua tá no finalzinho de Áries, que é a exaltação do Sol, a gente tem um clima mais animado. Então, desde as 7h32 até as 22h49 da sexta-feira, a gente tem um aumento desse sextil. E olha, aí fica legal, porque assim, como demora para acontecer, a gente vai pegar um período bem longo do dia, desde as 7h32 até as 22h49. E aí sim, pode ser muito interessante para as atividades que dependem de sucesso maior, no sentido de clima já fica mais animado, já tem uma coisa mais, assim, despojada, né, vamos dizer, em sentido de clima já é mais solto e a gente tem mais facilidade para atingir os objetivos de maneira geral, independente do tema que for. Com a sexta já vai melhorar bastante, depois ali do comecinho da manhã, e a Lua fica um pouquinho sobe, com uns minutinhos, gente, mas bem pouquinho fora de curso, porque olha, ela já está em 29,57, ela ingressa em Touro às 22h53, que a Lua ingressa em Touro. Ela entra aqui no campo da exaltação, o clima diminui pensando em movimento, né, ela entra num campo de aconchego, ali se esparrama, ali no signo de Touro. E vai ficando tranquilo, até porque ela ingressa aqui em Touro, chegando já o trígono com Marte, que ingressou no signo de Virgem nessa semana. Vai ficar um clima mais calmo, mas o trígono vai ser só no sábado. E na sexta ainda nós vamos ter o ingresso do Sol no signo de Câncer, que vai ser às 23h42. Bom, gente, o que acontece? O Sol ingressa aqui onde ele não tem nenhum poder. Ele não tem muita similaridade, nenhuma, na verdade, com o signo de Câncer. Quente e seco, Câncer frio e úmido. Mas nessa questão dos temas do Sol que representa sucesso e tal, ele não vai muito para um campo da visibilidade, da popularidade, ele é mais centrado, né? E aí, conforme a gente for vendo o movimento da Lua cotidianamente, nós vamos sentindo um pouco mais desse perfil para realização. Ele não tem domínio nenhum e também ele está numa configuração um pouco maléfica, porque ele está ocultando Júpiter aqui, né? Quando o Sol ele deixa algum planeta combusto, ele acaba assumindo um perfil um pouquinho maléfico, de alguma forma. Mas temporariamente, logo ele já passa de Júpiter, vai se afastando, vai liberando Júpiter, aí Júpiter vai mudar de fase, vai ficando um pouco melhor,
Mas quando o Sol transita em Câncer, ele é um perfil mais fechado mesmo, ele não tem uma dinâmica, principalmente para as figuras de liderança, assim, muito de popularidade, de muito brilho, e especialmente nesse ano, ele já ingressa no signo de Câncer, se aproximando de uma quadratura a Saturno. E olha, a quadratura de Sol com Saturno é indicação de frustração. E como o Sol e Saturno são essas indicações, né, das pessoas que estão em um nível hierárquico mais acima, para esses líderes aí do mundo que estão bem na pauta, pode ser no sentido nacional e internacional, é frustrante, tá? Principalmente para o Sol aqui, né? Porque o Saturno está bem maléfico, e como ele é bem pesadão, ele frustra qualquer objetivo mais definido aqui do Sol. Então, tanto para as figuras de autoridade não é exatamente bom, assim, na verdade, não tanto a autoridade em si, mas figuras populares, né? Líderes populares, a gente já não tem esse perfil de benefício, é bem ruim esse trânsito do Sol aqui no comecinho. E assim que ele entra, como está estreitando já essa quadratura, a gente já vai sentindo isso desde o finalzinho da sexta e o sábado todo. E porque vai acontecer no dia 22 exatamente, vai acontecer no domingo, né, da próxima reflexão que a gente for fazer, essa quadratura entre o Sol e Saturno. Só que a gente vai sentindo isso muito forte, porque ela já está bem próxima, né, o Saturno está em 1,31, está muito próximo a influência da quadratura. Mas nós vamos sentir o sábado principalmente, né, porque o Sol ingressa em Câncer às 23h42 da sexta, nós vamos pegar fortemente. Esse sábado ele vem com esse perfil, mas ele tem aspectos bons, porque o que vai acontecer depois que a Lua ingressou em Touro, como eu falei para vocês, é que ela vai chegar a esse trígono com Marte, e é um trígono bem produtivo. Ele também aumenta um pouco a questão da disciplina, ele tem uma secura muito presente da Terra, e como Marte também é seco, onde a Lua está é o ponto do detrimento de Marte, e ele fica mais mantenedor, muito mantenedor. É interessante para as atividades que dependam de um certo aprofundamento e de esforço, assim, para realizar. Atividades manuais, por exemplo, podem ser interessantes, melhora muito a qualidade das coisas e aumenta muito o fator da disciplina. Mesmo que Marte esteja em um signo mutável, não tem oscilação, não tem mesmo, tá? Então a gente tem um momento altamente produtivo. O sábado todo vem com esse perfil produtivo, mas a virada da sexta para o sábado, desde que a Lua ingressa em Touro à noite até o momento que ela chega com trígono, que é às 2h29, tem essa tendência muito forte. Se vocês estiverem em atividade produtiva, trabalhando durante a noite, né, vai sentir uma facilidade em cumprir com os processos, com os procedimentos, e também de não desviar, tá? Muito interessante para manter o foco. Boa essa influência. Vai acontecer na madrugada, daí logo em seguida a Lua tem um sextil com Júpiter também, que é esse sextil aqui. Bom, continua mantendo um clima calmo, pacífico, bem tranquilo. O Júpiter ainda está muito prejudicado aqui pelo Sol. O Sol ingressou agorinha aqui, né, no signo de Câncer, está totalmente combusto, mas a natureza ela é leve e a Lua está exaltada. E como o Júpiter está no domicílio da Lua, a gente tem uma facilidade. Então, a madrugada do sábado é bem tranquila, muito tranquila mesmo. Pode ser interessante para início, mas eu recomendo não usar muito porque o Júpiter está combusto. Agora, assim, se você tiver que iniciar coisas menores do dia a dia, pode ser legal, tá? Não dar muitas tacadas aí, muitas jogadas, grandes guinadas. Bom, e aí, olha só, gradualmente a Lua vai se aproximando. Então, depois que a Lua passa pelo sextil com Júpiter, ela chega à conjunção com Vênus. Por isso que da noite, da sexta em diante, o clima fica tranquilo, porque tem uma sequência de aspectos bons. A Lua passa pelo trígono com Marte, pelo sextil com Júpiter, depois ela vai se aproximando da conjunção com Vênus. Só que ela vai chegar aqui no mesmo grau de Vênus no dia 22, no domingo. Depois nós vamos ter no domingo também esse sextil aqui entre Marte e Júpiter. E vamos ter também a quadratura entre Sol e Saturno. Então, acharam que ia amenizar a situação? Não, na semana que vem tem mais coisa, muito mais, né? Mas assim, a gente já está passando das fases mais difíceis. A quadratura entre Júpiter e Saturno diluindo. O Sol também passou pela quadratura aqui com o Saturno agora, mas estamos passando os momentos mais difíceis. O Sol liberando Júpiter da combustão logo mais nos próximos dias. Como Júpiter é o grande benéfico, o que tem?
condição de nos proteger, né, e não está nos protegendo pela ocultação do sol, ele vai ficando cada vez melhor, e quando chega lá para setembro, melhor ainda, que aí o Saturno muda para Peixes, que é o domínio de Júpiter, então nós estamos passando das fases mais difíceis, tá. É lógico que, assim, conforme a gente tem o trânsito também, de Marte avançando, a gente vai ter momentos de Marte com Saturno também, mas pelo menos no sentido do grande benéfico versus o grande maléfico já alivia bastante, né. Mas a próxima semana ainda tem bastante coisa, né, como vocês viram aqui. Então é isso, a semana que vem esteja aqui novamente para não perder nada, e acompanhe aqui também diariamente nas reflexões diárias. E não perca amanhã o vídeo sobre a lua do terceiro dia. Um abraço forte para todos vocês, obrigada por ter assistido o vídeo até o final, agradeço se você curtir o vídeo e deixar aí o seu comentário, se puder compartilhar também, e se você puder arrastar o comentário e dar um hype aqui no vídeo, também agradeço bastante. Muito obrigada, até a próxima semana, até mais.